Agora é que desgraçou tudo. Porque o cara traz consigo a transformação. E quando alguém perguntar a ele quem transformou ele, ele disse que foi quem? Jesus. E que Jesus é um Aí acabou. Sabe o que os caras disseram? Ele é pecador. Esse Jesus aí é charlatão, pecador, assim ó, com Beelzebul. Sabe o que o cara falou? Irmão, e isso para mim é extraordinário. Vai para você aí, garotada, quando alguém quiser discutir para você. Olha o que o cara falou. Irmão, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e estou enxergando. Eu era cego e agora eu estou vendo. É só isso. Aí os caras falaram, como é que você enxergou? Aí ele não aguentou mais, porque até ele já perdeu a paciência. Você já está cansado de ouvir isso que eu falar isso? Imagina o cara. Como é que ele falou? Presta atenção. Ou vocês estão querendo ser discípulo dele? Aí os fariseus ficaram loucos. Eu disse, nós somos discípulos do Moisés, esse cara nós não sabemos quem ele é. Aí o cara falou assim, pô, engraçado, né? Vocês nem sabem quem o cara é, e o cara está arrebentando a boca, curando, fazendo o extraordinário. Sabe o que fizeram? Expulsaram ele. Sai daqui, perturbado. Aí expulsaram ele da sinagoga. Agora, fora da sinagoga, Jesus foi lá e falou, irmão, chega aí. Eu não sei se Jesus estava sozinho, se ele conseguiu identificar Jesus logo, né? Porque ele não sabia quem era, mas podia identificar pela voz, ou talvez pelo grupo que Jesus estava inserido. Aí Jesus falou para ele, irmão, beleza? Você acredita no Cristo? Ele falou, quem é? Ele falou assim, aí Jesus falou, esse que tu está vendo agora? Com esses olhinhos que eu dei condições. Ele falou assim, eu creio. Depois você lê, porque esse capítulo é extraordinário. É o capítulo de alguém que não conseguia ver nada, e acabou vendo tudo. E gente que achou que via tudo, e terminou o capítulo sem enxergar nada. É esses grupos que nós temos na igreja. Tem gente que acha que vê tanto que não vê nada. Pode olhar, tem gente que vê tanto. Eu acho mó barato. Às vezes a pessoa vê tanta coisa, pastor, o senhor não está vendo? Eu falei, estou. Olha o que fulano está fazendo, e a minha vontade, eu falei, eu sei o que tu faz. Entendeu? Mas eu sou pastor. E como eu também tenho os meus pecados, porque todo mundo tem, até você que está rindo de mim e do cara que eu falei, eu aprendi como Paulo, que eu não estou aqui para julgar ninguém. Dos pecadores eu me sinto principal. É assim que funciona. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1. Coloca para a gente, por favor. Você tem outra tradução? Se tiver, coloque para mim, por favor. Eu vou ficar com a outra. Tradução bíblica é um negócio. Coloca a outra, isso, deixa essa aqui. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, e filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, é o que eu te peço nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero falar hoje com vocês uma reflexão rápida, sobre aquilo que a igreja anda enfrentando nesses últimos tempos, os desafios que precisamos vencer para estarmos de pé, para conseguirmos sobreviver a essas astutas ciladas do diabo, como a Bíblia diz. Enfrentamos duas coisas hoje: ou o aumento da pressão
que tem feito fortes sucumbirem, ou o crescimento da fragilidade, que tem feito com que a pressão nem precisa ser tanta para que as pessoas venham a desistir, venham a sucumbir. Eu não sei direito o que está acontecendo, ou talvez para alguns mais fortes a pressão seja mais intensa, e para o mais frágil qualquer coisa anda fazendo com que ele retroceda. Eu peguei 4 homens de Deus na Bíblia, porque a minha proposta hoje é fazer com que a igreja entenda as pressões que estamos enfrentando, principalmente nas áreas emocionais. As dificuldades que as pessoas estão tendo de gerenciar suas emoções, de se abater com pouca coisa, ou não sobreviver com uma pressão realmente contínua e intensa. Nós não somos os primeiros a viver ou vivenciarmos tudo isso. Sempre houve pressões sobre a sociedade, sempre houve pressões sobre a igreja, e sempre vimos ao longo de toda a história alguns sobreviverem às pressões e outros sucumbirem às pressões. Às vezes conseguimos notar com muita facilidade que a pressão que fortalece um é capaz de destruir o outro. E talvez por isso a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque no momento em que alguém estiver fragilizado, aquele que está mais forte o consiga sustentar até essa fase passar. E o fraco de hoje pode se tornar o forte de amanhã. E aquele que hoje necessitou de apoio, de sustento, será o sustento do outro no dia de amanhã. 4 homens para refletirmos de forma rápida. E o primeiro é esse: o filho de Quis, seu nome Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. Eu pedi que trocasse ali a tradução, porque eu gosto de uma tradução mais próxima, certo? Do original. E ela define Saul de 3 formas, ou melhor, de 4 formas. Diz que ele era um homem poderoso, seu pai era um homem de poder, ele era um homem influente, sua casa era uma casa de influência. Poder e influência fazia parte da história de Saul. O texto diz que ele era alto e belo, ele tinha uma estatura que o destacava dos demais, ele tinha uma beleza, né, que o diferenciava dos outros, ele tinha influência e ele tinha poder. Saul tinha tudo para dar certo, é verdade. Ele foi escolhido por Deus, e foi. Talvez causasse confusão para algumas pessoas ver alguém de Benjamim ser escolhido, já que a promessa estava sobre Judá. Mas nós precisamos entender que Saul tinha tudo para dar certo. Mas pastor, se ele tinha tudo para dar certo, por que é que ele se suicidou? O que aconteceu que este homem, e eu quero deixar claro que era um homem de Deus. Eu quero deixar claro que, por favor, se quer fazer alguma crítica a Saul, conheça a história de Saul por completo. A história dele é uma história extraordinária, de um cara trabalhador, de uma família forte, de uma família influente. É verdade. Um cara bonito, de boa estatura, que iniciou sua trajetória com o desejo de vencer e de fazer o bem. Mas o que é que faltou em Saul? Qual foi o problema que fez com que ele não conseguisse ir até o final, sucumbisse? Ele pediu, certo, a um de seus soldados: me mate. E o camarada ficou com medo, receoso de matá-lo. Então ele se lança sobre
a sua espada ou sua lança para tirar a sua própria vida. O que aconteceu com este cara? Qual é o quadro emocional que este camarada poderoso, influente, bonito, alto, morava na melhor casa, ele tinha o melhor cavalo, ele tinha a melhor estrutura, a melhor armadura, as melhores mulheres, ele tinha tudo. A única coisa que ele não tinha era experiência. Saul era o primeiro rei, e não havia nele bagagem o suficiente, não havia nele o conhecimento suficiente. Hoje pessoas se enfiam em coisas, é negócios, é relacionamentos, é ambientes religiosos, cujos quais eles não têm experiência nenhuma. Desafiam tantas coisas, desafiam o diabo no ambiente religioso, desafiam a administração no ambiente corporativo, desafiam o equilíbrio emocional no relacionamento interpessoal. Inexperiência. Hoje eu vejo pessoas sofrendo as pressões, tendo tudo para dar certo, mas não dão, porque não conseguem alinhar a sua vida com aquilo que planejam fazer. Tem inúmeras virtudes, inúmeros adjetivos: poderoso, influente, habilidoso, talentoso, oso, tem isso, tem aquilo, mas não tem experiência. Se tem uma coisa que o diabo vai usar contra você, é a sua inexperiência. Não brinque com isso. As pressões todos nós vamos sofrer. Saul agora está pressionado, é verdade. Por quê? Nunca houve rei em Israel. Ele nem tem culpa, gente. É só você conhecer a história. Você sabe por que Saul se tornou rei? Sabe por quê? Porque Samuel não treinou bem seus filhos. Se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que os filhos de Samuel não seguiram seus passos, e que o povo via Samuel velho e dizia: nós não queremos seus filhos como nossos juízes, nós queremos um rei. Eles só fizeram errado, ao invés de pedir uma solução para Deus, pediram para Samuel. É só isso que o povo tem, certo? Por causa de uma inexperiência também do povo, que não sabia como lidar com toda aquela situação. A inexperiência sempre faz com que o nível de sofrimento se intensifique. Não é maldade, é falta de habilidade, e muitas vezes falta de coragem para pedir ajuda ou informação a quem o tem. A Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Na multidão dos conselhos está a sabedoria. Hoje eu vejo pessoas amargando sofrimentos, decepcionadas, cheia de virtudes, cheia de adjetivos, certo, que deveriam fazer delas vencedoras, mas não vence, cara. Vive um ciclo, sabe? Parece um looping. Vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Deu errado. Vai dando certo, errado. Parece que vai, mas não vai. Eu disse para vocês e pedi oração aqui, mas hoje, quando eu levantei e vi, e que pediram de mim um posicionamento, eu não sabia o que fazer. E por não saber o que fazer, eu não fiz nada. Amanhã, certo, eu vou estar acionando um grupo, vou falar para eles o que aconteceram e vou ouvir cada um deles, porque são pessoas com mais experiências do que eu. São ex-presidentes de uma instituição que hoje eu estou presidindo. Então, se eu não tenho experiência, eu escuto a experiência de quem tem. Posso até não fazer, mas escutar eu tenho que escutar.
Então eu vejo hoje pessoas cansadas, fadigadas, decepcionadas, estressadas, ansiosas, tanta coisa, porque lhe faltam experiência. Tem poder, tem influência, tem beleza, tem estatura, mas não tem experiência. Então adquira experiência naquilo que você deseja entrar, naquilo que exige, né? Ou é exigido de você na área que você quer desempenhar. Se não, quebre a cara. Essa é a grande verdade. E sofra todas essas pressões. Que hoje o que está acontecendo? É ansiedade, é síndrome do pânico, certo? É estresse, é pessoas com doenças psicossomáticas. Está aí, gente, está aí. A pessoa vive 10, 15 anos com um câncer, sem saber. Descobre um câncer e morre em 30 dias. O que é isso? A doença? Claro que não, é o estado mental. Está aqui Adriana, que é uma psicóloga. Então nós precisamos melhorar, ok? O nosso conhecimento a respeito daquilo que nós estamos enfrentando. Posso ouvir um amém? Amém. Eu quero mostrar a você a preocupação de Deus com a sua vida. E que tipo de vida? As duas. Alguns extremistas acham e se preocupam apenas com sua vida material, é verdade? Outros se preocupam apenas com a sua vida espiritual. Alguns acham que, a vida material é o mais importante, aliás, sequer acreditam em vida espiritual. Outros se detêm apenas na vida espiritual e acham que não tem que fazer nada para a vida material. E a minha preocupação hoje é falar com você sobre e enfatizar essa questão de vida terrena. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura. E eu queria mostrar algo. Se você gosta de anotar, vai aí, apesar de ficar gravado. Deuteronômio, vamos começar por aqui. Deuteronômio 30, 19. Coloca aí esse texto. Talvez ele traga luz para você. Vamos lá? Leia para mim, por favor. Os céus. Oxe. Pode deixar o outro, esse aí tá bom. Os céus e a terra tomo por contra que eu tenho a vida e a bênção e a. Escolhe, pois, a vida para que tu e a tua. Feche seus olhos. Deixa o texto aí, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção que Deus está falando nesse texto. Me parece que ele está se referindo a toda a vida. É uma comunicação global. Ele diz: os céus e a terra, esteja você onde estiver, eu tomo hoje por testemunhas, entre eu, Deus, e você. É isso que ele está dizendo. E eu quero que eles testemunhem o quê? Que eu tenho feito uma proposta para o ser humano. E a proposta que eu tenho feito para ele é vida ou morte, é bênção ou maldição. E ele termina dizendo: escolhe, é um conselho, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua semente. É a proposta de Deus. É importante nós olharmos para esse texto e entendermos o que Deus está dizendo. Coloquei diante de você vida e morte, bênção e maldição. E agora você precisa fazer a sua escolha. Você precisa tomar a sua decisão. E pautado nessa decisão, você terá que arcar com as consequências daquilo que fez, seja de curto, seja de médio, seja de longo prazo. Tem coisas que você fez que não vão aparecer agora, vão aparecer a médio prazo. Tem coisas que não vão aparecer a médio prazo, vão aparecer a longo prazo. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que é feito aqui, certo, vai ser resolvido aqui. Nós vamos ter que prestar conta
de tudo aquilo que fizemos, essa é uma verdade. Qual é o grande problema hoje? Pelo menos eu observando a vida de algumas pessoas, são suas escolhas. Elas são bem atrapalhadas. Se você quer viver bem sua vida, deixa eu te dar um texto pequeno que pode mudar sua vida para sempre. O Deus que você e eu servimos é tão bom que Ele resumiu tudo o que você pode imaginar na Bíblia apenas em um capítulo, o capítulo 1 de Gênesis. Se você ler Gênesis 1 e entender a dinâmica que Deus criou para o homem viver e aplicar na sua vida, eu vou falar para você, você vai erradicar praticamente 100% dos problemas que você enfrenta. E aqui hoje eu só quero citar 2 dicas. Haja luz e traga firmeza no meio da água, do instável. 2 coisas que nós vamos aprender nessas lições, que começa com céu, terra, fé, tantas coisas que Deus ensina só em Gênesis 1. Você quer, para aguçar a sua curiosidade? Vamos lá. No princípio criou Deus céus e terra. Gênesis 1:1. Mensagem é: aprenda a viver. Coloque o céu em primeiro lugar, ele é prioridade, mas não esqueça da terra, porque você também tem corpo para viver aqui. Segundo, chame à existência aquilo que não existe como já existisse. Isso é princípio de fé. Quer viver bem aqui? Tenha fé. Eu vou mostrar isso já já a você. Quer mais? E disse Deus: haja luz. Não faça nada sem antes ter conhecimento sobre aquilo que planeja fazer. Ou então chore depois por perder dinheiro, por se relacionar com quem não deve, por levar prejuízo e por passar seu futuro corrigindo o passado, enquanto gente está passando seu futuro gozando do presente que construiu. Essa é a grande verdade. Está assim de gente servindo o mesmo Deus. E o que elas enfrentam? Um embate, o resultado daquilo que fizeram. Traíram, mexeram, mentiram, compraram o que não devia, se envolveram onde não devia e está vivendo paralelamente com o outro. E o que o outro está fazendo? Se divertindo, comprando, brincando, sendo feliz. E parece que você é um desgraçado. Quando na realidade, o que você está vivendo é o reflexo do que você fez. O que o outro está vivendo é o reflexo do que ele fez. Porque não há injustiça. Os céus e a terra tomam por testemunha entre eu e você. Estou te propondo vida e morte, bênção e maldição. Escolha a vida ou então escolha a morte. Escolha a bênção ou então escolha maldição. Mas pare de olhar para a vida do que escolheu vida e do que escolheu bênção. Senão fica difícil. É responsabilidade e não culpa. Então, esse texto é um texto que nos mostra isso, que nos faz olhar com muita seriedade para nossas escolhas, porque nós vamos ter que nos encontrar com elas. Então, você quer? Coloque luz e faça coisas em ambiente sólido. Não quer? Construa dentro d'água, construa na areia, como diz a Bíblia. Vai lá, se enfia em coisas que você não conhece. É isso aí. Invista onde você não conhece, compre o que você não conhece, faça o que você não conhece. Você tem todo o direito de ser um aventureiro nessa vida. Eu só queria lembrar você que a sua vida não é um filme. A sua vida, ela é real e você vai ter que lidar com suas escolhas. Que isso fique claro.